das férias do Natal e da entrada do Ano Novo. Espero que todos tenham tido umas boas entradas e vamos continuar com o nosso ciclo de conferências no Ocaso da Vida, Desafios do Envelhecimento. Contamos hoje com a presença do professor Pita Barros, que nos dá o privilégio de estar connosco e que nos vai, de facto, trazer o seu conhecimento profundo sobre esta matéria e, portanto, professor, agradeço-lhe estar connosco aqui, ter aceitado o nosso convite e teremos todo o privilégio e o interesse em o ouvir. De qualquer modo, eu gostaria também de agradecer ao Diário de Notícias, que nos tem sempre dado a oportunidade de publicar as entrevistas pelos nossos conferencistas e esperemos que venhamos a ter também a entrevista do professor Pedro Pita Barros. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Eu passava ao professor Jorge Soares a palavra para o apresentar melhor do que eu, seguramente, antes de passar a palavra ao professor. Professor Jorge Soares? Está mudo, está mudo. Está mudo. Então, repito os agradecimentos e o espaço para a palavra. O aumento da longevidade é atualmente celebrado, e bem, como um sucesso. Mas também sabemos que a despesa de saúde é maior nos últimos 2 anos de vida e como a vida se alonga, naturalmente que a despesa é maior. Igualmente vivemos mais tempo e, portanto, usufruímos mais também das condições sociais para as quais as pessoas trabalharam. Ou seja, o tempo de proteção financeira também aumentou. Há um ano, julgo eu, recebi um cartoon que celebrava os 90 anos do Pato Donald. Os 90 anos do Pato Donald. E que dizia: estamos mais velhos, estamos mais doentes e ficamos mais caros. Ora bem, o Pedro Pita Barros é um brilhante economista e tem-se centrado muito da sua investigação e reflexão neste espaço. É uma referência nacional, é uma referência internacional na área da economia da saúde. São muitas as publicações sobre variadas formas de índole científica do Pedro Pita Barros. E, inclusivamente, mantém um blog ativíssimo, onde comenta a realidade do dia-a-dia, o comentário da atualidade. E aproveito, sem ser publicidade, inclusivamente, para alertar que o Pedro é o relator, é o autor de 2 relatórios que vão ser apresentados no dia 22 de janeiro, financiados pela Fundação La Caixa. Um dos relatórios é sobre o envelhecimento e o outro relatório é sobre o acesso aos cuidados de saúde. Portanto, é um gosto imenso apresentar o Pedro Pita Barros, que é professor catedrático da Nova Business School, nomeadamente agora é detentor da cátedra BPI Fundação La Caixa. Pedro, estamos ansiosos por te ouvir. Muito boa tarde e, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar nesta série de seminários. Obrigado também ao Jorge pelas amáveis palavras de introdução, que são completamente imerecidas, mas aproveito a publicidade e quem quiser ter acesso aos relatórios e não puder estar na sessão, terei todo o prazer depois em os enviar e estarão disponíveis na nossa página. Mas hoje o assunto, embora relacionado com esses relatórios, tem algumas diferenças, porque é sempre interessante pensar numa forma, digamos, que não seja exatamente igual a todas as outras do que tenho feito. E, portanto, desta vez tomei esta ideia dos desafios do envelhecimento numa lógica não só exclusiva da saúde, mas numa perspectiva económica até um pouco mais ampla do que o setor da saúde. E como tínhamos como título Longevidade e Políticas Públicas, andarei por aí
numa seguinte lógica. Quando nós falamos nos efeitos de longevidade, basicamente é uma maior esperança de vida, seja à nascença, seja aos 65 anos, seja outro marco que queiramos colocar, nós podemos pensar do ponto de vista económico em duas grandes linhas, ou duas grandes formas de olhar para os efeitos da longevidade. Podemos pensar nos efeitos individuais, sendo que alguns deles vão requerer o apoio de políticas públicas, e podemos pensar depois nos efeitos agregados que afetam os equilíbrios macroeconómicos e que também têm que ter políticas públicas adequadas. Portanto, nós temos que navegar entre estes dois tipos de efeitos, uma vez que algumas das políticas que são adotadas, ou que faz sentido serem adotadas quando falamos de longevidade, estão associadas à proteção individual das pessoas, mas depois essas políticas poderão criar pressões agregadas que vão afetar os equilíbrios macroeconómicos, que, portanto, exigem políticas de um ponto de vista mais amplo, de um ponto de vista mais sistémico, digamos assim, de como organizar a estrutura social, o apoio social que temos. Portanto, nós teremos que navegar entre estes dois planos para perceber bem quais são os impactos da longevidade e a sua relação com as políticas públicas. Ora, quando nós pensamos nestas duas linhas, por onde é que devemos começar? E a minha sugestão é que comecemos pelo que é que significa longevidade. E provavelmente alguns destes elementos já surgiram em sessões anteriores, e aqui interessa-me focar em dois aspectos que são importantes. O primeiro, com o aumento da idade, cada um de nós fica com maior fragilidade física. Estando aqui vários médicos a assistir, conseguiram certamente detalhar muito melhor do que eu quais são os riscos de saúde que surgem associados à longevidade. Mas também temos uma maior fragilidade na saúde mental. Teremos que navegar estes dois lados. E eu quero distinguir os dois pelos efeitos que vão ter em termos de organização do sistema, dos sistemas de proteção social. O que é que significa exatamente a maior fragilidade física? De um ponto de vista económico, significa uma dificuldade em manter fontes de rendimento através do trabalho ativo. E acaba por ser por esse motivo que nós temos sistemas de pensões de reforma, que tentam lidar com um problema básico que é, se em idade avançada eu não consigo trabalhar para ter o rendimento que me permita ter um determinado nível de vida, como é que resolvo esse problema? Agora, quando passamos a ter um sistema de pensões, passamos também a ter a questão de qual é a duração dessa pensão de reforma. E o momento em que uma pessoa deixa de usufruir, em que essencialmente morre, é incerto. Isso significa que temos que lidar com dois problemas simultaneamente decorrentes desta fragilidade física. O primeiro, qual é o momento em que se deixa de usufruir, como se lida com o risco de óbito, e o segundo é como é que eu consigo garantir esse rendimento durante o tempo incerto que vou ainda ter. Claro que esta maior fragilidade física vai ter também implicações noutras políticas, que são políticas públicas, embora eu não vá focar nelas. Podemos ter, por exemplo, problemas de mobilidade que terão que ser colmatados por políticas de espaços urbanos, ou espaços de vivência, digamos assim, aqui urbanos, mas não necessita de serem cidades, políticas dos espaços de circulação e políticas de transporte para as pessoas em idade avançada. E nós observamos nestas áreas políticas destinadas a facilitar a vida das pessoas de idade avançada. Mas também vamos tendo crescentemente, e agora entramos também na parte da saúde, problemas que começam pequenos e que se vão agravando e que podem requerer apoios de fisioterapia. Eu aqui ponho fisioterapia como sinónimo geral de aumento da fragilidade, implica também não só problemas agudos que possam surgir, mas problemas quase permanentes em que necessitam de algum apoio por parte do sistema público. E, portanto, traduz-se aqui não só em questões de as pessoas terem condições crónicas que vão precisar de apoio médico propriamente para isso, mas também um outro tipo de apoio que, não sendo estritamente médico, poderá ser necessário, ao qual também voltarei daqui a pouco. E, portanto, a maior fragilidade física associada à maior idade acaba por ter necessidades de procura de serviços, e voltamos aqui à parte económica com a parte de procura de serviços, que vão para além dos meros serviços de saúde. E isso é um aspecto que as políticas públicas terão que lidar e que decorre da ideia de termos uma maior longevidade. Mas também temos também associado à longevidade uma maior fragilidade da saúde mental conforme o tempo avança. Portanto, o crescente aumento das demências e de outras doenças neurodegenerativas, coloco aqui como destaque o Alzheimer e Parkinson, também significa que as pessoas chegam a uma idade avançada e podem precisar de acesso a cuidados de saúde mental e durante o processo de evolução natural da vida, apoio na sua vida domiciliária. E, portanto, acabamos por ter, com o aumento da longevidade, o crescimento de um determinado tipo de procura de serviços que os sistemas de saúde têm que dar resposta, os sistemas sociais têm que dar resposta e que acabam por ter
consequências económicas importantes, sendo que vão ocorrendo por vezes devagar, mas serão forças que estarão lá de uma forma permanente. Ora, significa então que duas das principais políticas que nós temos para lidar com o aumento da longevidade é o Sistema Público de Pensões e o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, deixem-me agora ir um pouco mais adentro em cada um deles. E aqui eu pretendo apenas ilustrar o que é que tem sido os últimos 5 anos, e já agora, os números que aqui estão são as despesas em pensões sobre o PIB, a transferência para o Serviço Nacional de Saúde sobre o PIB e a despesa corrente em saúde sobre o PIB, dado que há parte da despesa em saúde, despesa pública em saúde, que não está envolvida na transferência para o Serviço Nacional de Saúde. E aqui eu pretendo apenas ilustrar como é que tem sido a evolução de acordo com os números orçamentados. 2020 aqui, calculo que a pergunta que esteja na cabeça de todos mas o 2020 não foi o ano da pandemia, foi de maneira que os números que aí estão não são esses números do ano exatamente como ocorreu, são os números que no Orçamento de Estado apresentado em 2019 para o 2020 estava previsto ocorrer antes de saber que havia a pandemia. Portanto, é de certa forma uma situação de há 5 anos atrás, conforme as previsões do Governo, e todos estes valores que aqui estão decorrem dos orçamentos de Estado para 2020, para 2024 e para 2025. E aqui o ponto importante é, nos últimos 5 anos, nós vemos que o esforço que tem ocorrido tem sido grande nestas duas áreas, são das duas principais áreas de impacto social na despesa pública. E o que encontramos é que a parte das pensões tem estado relativamente estável em termos de peso global e a saúde tem sido aquela que tem crescido um pouco mais aceleradamente do que o próprio PIB. E, portanto, nós aqui temos um primeiro efeito agregado, que é temos políticas públicas para lidar com os aspectos individuais que eu foquei anteriormente, no slide anterior, mas que se traduzem numa pressão macroeconómica, numa pressão sobre o Orçamento de Estado, que tem vindo a crescer, que tem estado a ser crescente. Decorre de forma devagar, de certo modo, porque o próprio processo demográfico não é muito acelerado, mas está lá. Okay? E, portanto, nós teremos a prazo o continuar deste crescimento, que já vem do passado, e onde teremos tanta importância nas pensões como no campo da saúde. Aliás, as pensões têm um peso maior aqui. O que nós temos no sistema público de pensões, quando nós falamos do sistema de pensões, muitas vezes entra-se diretamente na discussão de é sustentável ou não é sustentável, e qual deve ser o seu formato. Se deve ser um formato do sistema público de pensões baseado em modelo de repartição, como temos hoje em dia, em que os trabalhadores ativos atuais contribuem para pagar as pensões das pessoas reformadas no presente momento, e com esse pagamento assumem uma parte no contrato social de no futuro serem eles a receber essas pensões. Mas também podemos pensar numa outra forma ligeiramente diferente, que é porque é que temos esse sistema público, não é? Qual é o propósito de dar esta proteção? E aqui, obviamente, uma lógica de dar proteção contra o risco de falta de rendimento. E, portanto, um sistema público de pensões só faz sentido se conseguir garantir que esse risco está coberto, pelo menos de uma forma substancial. Não é a única forma de assegurar a proteção contra o risco de falta de rendimento e, portanto, pode-se colocar a questão porque é que não se deixa ao mercado privado de seguros tratar deste risco, dado que em muitos outros riscos nós permitimos que o mercado de seguros privado trate dele. E aqui temos que procurar as razões para haver a intervenção da política pública. E uma das principais razões é a necessidade de ter algum mecanismo que contrarie uma certa miopia que todos nós temos em determinada idade sobre o que é que será o tempo da reforma. Eu duvido que, se perguntarmos a pessoas abaixo dos 50 anos hoje em dia quanto é que acham que vão receber de reforma, a resposta seja diferente de não sei, mas sei que não vou receber muito. Mas ninguém sabe exatamente qual é o valor, nem se preocupa muito com isso. Claro que hoje em dia já é possível simular, e os sites públicos neste momento até dão informação de qual é a pensão que é esperada que uma pessoa tenha face ao perfil de contribuições que é expectável até ao final. Mas normalmente existe uma certa miopia quanto a este risco, daí que muitas vezes seja necessário ter mecanismos que forcem
alguma poupança para o cobrir. O sistema público de pensões é uma forma de ter esse mecanismo. Sistemas de capitalização seriam uma forma alternativa. Mas quando nós temos o sistema público, dentro deste risco de falta de rendimento, o sistema público tem que lidar não só com o valor da pensão, mas durante o tempo sobre o qual ela vai ser paga. Portanto, vamos ter uma incerteza quanto à duração da vida das pessoas e, portanto, vamos ter efeitos individuais que se vão acumular sobre toda a gente e, portanto, se houver um aumento da longevidade, portanto, as pessoas viverem mais em média, mais vai ser paga em média, o que significa que, de um ponto de vista da sociedade, o rendimento ou a parte de receita fiscal que tem que ser atribuída a este rendimento de pensionistas vai também estar a crescer de forma permanente. E a questão que se gera, a preocupação que se gera é saber se existe uma capacidade de garantir o sistema. Ora, se houver crescimento económico suficiente e permanente, é expectável que o aumento de receitas de impostos por criação dessa atividade, impostos e contribuições dos trabalhadores ativos, se houver um crescimento permanente da economia, nomeadamente um crescimento da força de trabalho que garante essas contribuições, então tudo correrá bem. A questão que se coloca é quando há, ao mesmo tempo, alguma estagnação demográfica, isto é, a população ativa, o número de trabalhadores não cresce muito, e simultaneamente assistimos a crescimentos de produtividade que são mais pequenos do que foram no passado. E, portanto, passamos a ter aqui um efeito agregado do sistema que escolhemos para proteger um risco individual, que é saber se as contribuições dos trabalhadores ativos vão ou não cobrir as pensões no mesmo momento. E, portanto, temos aqui um desafio de sustentabilidade, mas, na verdade, se nós começarmos a pensar que podemos ter mecanismos para lidar com isto, e em Portugal fez-se uma reforma em que se ligou o próprio valor da pensão ao tempo expectável da esperança de vida, e, portanto, quando aumenta a esperança de vida, o sistema de cálculo da pensão se altera. Nós temos também que pensar que provavelmente as transformações que nós estamos a ter associadas com a longevidade vão exigir até de alguma forma uma alteração do, digamos, contrato social ou da forma como nós encaramos estes percursos de segurança social. E aqui eu tenho muito gosto em ir buscar uma ideia que tem sido muito divulgada pela Maria João Valente Rosa e que eu considero-me um convertido a algumas das ideias dela, que é esta ideia de um percurso linear que nós temos temos um período de educação, depois um período de trabalho, depois um período de reforma no nosso trajeto de vida, vai se alterar e provavelmente vamos passar a ter percursos menos lineares, no sentido em que haverá diferentes momentos de educação e diferentes momentos de trabalho ao longo de uma vida ativa, que provavelmente terminará também de uma forma mais tardia do que tem sido tradicional, não por aumento forçado da idade da reforma, mas porque a nossa própria forma de encarar este tempo de vida passará a ser diferente em todo o percurso que temos. Então nós podemos ter aqui políticas públicas que deveriam antecipar algumas destas transformações sociais e que nos deveriam, de alguma forma, possibilitar sistemas mais flexíveis que nós não vemos surgirem, nem vemos entrar na discussão. E, portanto, temos aqui do lado das políticas públicas associadas à longevidade um desafio que também estará associado a esta ideia de um modelo de segurança social diferente que temos que, provavelmente, discutir mais e pensar de uma forma adequada. Seja para cobrir o aspecto económico individual de risco, que temos de perda de rendimento e durante quanto tempo vamos usufruir dessa proteção, quer seja do ponto de vista agregado, de como é que nós conseguimos compatibilizar isso com equilíbrios macroeconómicos, que, como eu tentei dar rapidamente ali, têm uma expressão grande em termos de quantitativos. Se nós passarmos para a parte da saúde, e passarmos então para o Serviço Nacional de Saúde, nós também temos a lógica de que é preciso haver uma cobertura de risco quando existe um Serviço Nacional de Saúde. A ideia de termos um sistema de saúde e um Serviço Nacional de Saúde é, na verdade, também um mecanismo de seguro, neste caso seguro público, contra o risco da necessidade de cuidados de saúde, que são incertos quanto ao momento, quanto ao tipo e quanto ao custo que lhe está associado. E, portanto, acabamos por ter uma proteção que é garantida de maneira a cumprir alguns valores base de sociedade que temos, é a questão, no caso português, até colocados na Constituição, de não querer que ninguém tenha falta de acesso a cuidados de saúde por falta de condições financeiras para ter esse acesso. E, portanto, nós temos aqui uma lógica de proteção contra o risco da necessidade de cuidados de saúde. O que é que sucede com a longevidade? Traz-nos uma necessidade crescente
Isto é, nós sabemos que, do ponto de vista individual, conforme avançamos em termos de idade, haverá uma maior probabilidade de necessitar de recorrer a cuidados de saúde. Torna-se mais claro quando se passa a ter condições crónicas, mas mesmo sem isso, existe sempre um risco acrescido associado com a idade. Ora, de um ponto de vista agregado, isto tem levado muitas vezes à preocupação com a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e dizer que, ok, temos maior longevidade, vamos ter maior procura de cuidados de saúde, para satisfazer essa procura de cuidados de saúde, que achamos que é necessário haver um Serviço Nacional de Saúde que garante que todos têm acesso equitativo, significa maior despesa com cuidados de saúde, e daí para fechar a partir da necessidade individual de proteção para uma preocupação agregada com a sustentabilidade financeira. Ora, neste campo, o que nós sabemos das análises económicas de Portugal e de muitos outros países é que o papel da longevidade nesta preocupação agregada tem sido fortemente exagerado. E isto porque, embora seja verdade que pessoas com idade mais avançada acabam por utilizar mais recursos de saúde e que, portanto, têm um custo médio de utilização do sistema de saúde maior, não são esse aumento devido ao aumento da longevidade, não é o principal fator de aumento de custos com as despesas em saúde. E este é talvez um dos elementos mais importantes que nós temos que ir clarificando sucessivamente, porque sendo uma ideia muito natural, é muito menos importante do que aquilo que muitas vezes se atribui. Existem várias razões, eu tenho tentado argumentar várias vezes que há várias razões pelas quais esta ideia se cria. Uma delas é puramente estatística, no sentido em que é relativamente fácil dizer, ok, se as pessoas mais idosas gastam mais, então se há mais pessoas idosas gasta-se muito mais. Não é bem assim por uma razão, e uma parte da justificação já há bocado o Jorge Soares referiu. Se nós temos um aumento grande de despesas em cuidados de saúde nos últimos 2 anos de vida, isso é verdade, se os 2 últimos anos de vida são dos 80 aos 82 ou são dos 86 aos 88. Portanto, essa parcela estará lá e, portanto, é apenas uma ilusão estatística achar que isso está a aumentar. O aumento efetivo por aumento da longevidade é qual é a carga de despesa que existe nos anos adicionais, mas intermédios. E, portanto, no fundo, se eu estou a fazer crescer 2 anos de vida na esperança média de vida, o que me interessa é onde é que surgiu o crescimento de despesa de saúde dos 80 aos 82, dado que a pessoa, neste momento, está com os 2 últimos anos de vida nos 86 aos 88. Se chega até aos 88, o que ela aumentou de esperança de vida, o que interessa é o que acontece nos outros anos, nos 6 anos adicionais que eu lhe acrescentei de vida. E, portanto, aqui entramos em descrições que muitas vezes têm mostrado que o acréscimo de despesas de saúde nestes anos adicionais de vida, muitas vezes não é assim tão elevado como isso e claramente não é o equivalente aos 2 últimos anos de vida, que tende a ser muito mais elevado. Portanto, há aqui um aspecto de contabilidade que faz com que isso seja assim. Há também um efeito de alguma forma, ser mais simpático dizer, simpático no sentido que eu vou explicitar, ser mais simples dizer que é devido ao envelhecimento, que é devido à longevidade que estamos a ter mais despesas, porque torna inevitável dizer, então temos que encontrar os fundos necessários para fazer face a essas despesas. E, portanto, torna quase obrigatório encontrar capacidade financeira para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, se nós olharmos para o que os números têm dito, nós vemos que parte substancial do crescimento de despesa em saúde tem a ver com expectativas da população quanto àquilo que pretendem obter, e, portanto, há uma crescente necessidade ou necessidades adicionais que não estavam presentes há 20 anos, devido às expectativas das pessoas, mas também, sobretudo, e muitas vezes tem sido colocado como cerca de 50% do crescimento das despesas em saúde é devido a esse fator, que é o fator de progresso tecnológico. A introdução de novas tecnologias, novas terapêuticas a preços muito elevados, e não será difícil aqui os presentes relembrarem-se de alguns medicamentos que nos últimos meses, anos, tiveram na comunicação social devido ao seu preço muito elevado. A questão que se coloca é, numa regularidade geral, a inovação tem trazido preços bastante mais elevados. Se nós dissermos que a inovação é o que está a trazer custos mais elevados, a resposta não basta apenas ir buscar mais dinheiro, se calhar devíamos controlar o preço a que a inovação entra, o que obviamente significa que alguém ficará a perder no meio destes pagamentos. E, portanto, nós temos também de certa forma, uma lógica de economia política, até certo ponto, de ser mais
simples argumentar que o efeito é devido à longevidade do que argumentar que é devido à inovação. Num caso, torna-se inelutável dizer que temos que arranjar mais dinheiro, no outro caso, diria que teremos que nos preocupar também com outros fatores. E, portanto, temos aqui um primeiro aspecto dos efeitos agregados, em que, se calhar, estamos a colocar mal o acento tónico nas preocupações, quando dizemos que a longevidade é um fator muito importante para o crescimento da despesa em saúde. É importante, mas não é todo o mais importante. Mas então, qual é o principal efeito que a longevidade acaba por nos trazer em termos do Serviço Nacional de Saúde? O meu argumento é que esta longevidade tem também uma outra transformação fundamental, que é passarmos de termos uma população que tinha sobretudo necessidades agudas durante o seu ciclo de vida, para uma população que crescentemente tem condições crónicas, tem incapacidades, tem crescentes incapacidades, seja físicas, seja de saúde mental, como argumentei anteriormente, a parte das demências e da parte de saúde mental vai se deteriorando, a parte de fragilidade física também vai aumentando, e que não é um snap num momento, é um processo que fica presente durante vários anos. Ora, isto significa que vamos ter a preocupação com condições crónicas, mas quando estamos a falar de condições crónicas e vamos para a preocupação de dar os cuidados apropriados, vamos ter que lidar com um aspecto diferente. Se nós tivermos aos 35 anos uma perna partida, as pessoas querem a perna partida resolvida de alguma forma, de modo essencialmente igual, e é razoável dizer que tem que ser essencialmente igual. Agora, se nós tivermos pessoas que têm diabetes, hipertensão, outras condições crónicas, até eventualmente situações de sobrevivência de cancro como condição crónica, nós podemos ter situações em que pessoas para a mesma condição clínica, pessoas diferentes, podem ter objetivos de vida diferentes ainda. Podem ter aquilo que ainda querem fazer na sua vida, os seus objetivos de condições de vida, mesmo com essas condições, diferirem. Portanto, eu posso não ter a capacidade, posso não ter a possibilidade de dizer que quero dar a mesma resposta a todas as pessoas. Isso significa que eu tenho um problema organizacional para resolver e não uma questão financeira para resolver. E, portanto, nós temos que pensar que, quando estamos a falar de longevidade, um dos principais desafios para o Serviço Nacional de Saúde e para o sistema de saúde de uma forma mais geral é um problema de organização também. Não é apenas um problema da componente financeira, que é aquela que muitas vezes surge mais forte nas discussões, mas é um problema de como reorganizar. E nessa reorganização temos que ter em conta vários pontos. O primeiro deles é, obviamente, que necessidades vão existir. Okay? O que é preciso satisfazer? E como eu tentei argumentar há pouco, há outras necessidades que vão emergindo dentro deste processo. E, portanto, por exemplo, as pessoas com menor mobilidade poderão necessitar de fisioterapia para manterem alguma da mobilidade que têm. Isso não é necessariamente assegurado da melhor forma pelos serviços de saúde, se calhar tem que haver uma parte de intervenção da Segurança Social nesse elemento. A dada altura poderá ser necessário as pessoas terem apoio domiciliário, o chamado home care, que seja da parte de higiene, seja de alimentação, seja muitas vezes só de companhia, e falamos muitas vezes, cada vez mais nos últimos tempos, da epidemia da solidão, que também está ligada à ideia de propósito de vida e a maior mortalidade. Portanto, essas necessidades poderão ter que ser satisfeitas de uma forma diferente e de uma forma mais continuada. E, portanto, teremos que pensar que parte dessas necessidades é que terá que ser determinada por políticas públicas de acesso, que não serão só políticas públicas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Temos que pensar de uma forma um pouco mais ampla neste campo das políticas públicas. Portanto, aqui a longevidade vai ter também um aspecto diferente de modelação do que é a própria procura de serviços que serão necessários para garantir às pessoas que têm a sua capacidade de viver os últimos anos de vida com a qualidade de vida que é devida. Portanto, temos aqui uma alteração da estrutura da procura. Ora, se pensarmos nesta lógica de pessoas diferentes quererem coisas diferentes para as mesmas condições clínicas, passamos a ter um problema também importante. Não é só quais são as profissões que vão estar a intervir e que vão ser alargadas. Aliás, eu não mencionei, mas por exemplo, nutricionistas também poderão ter aqui um papel diferente do que têm tido. Mas para além de dizer que há novas profissões de saúde, há outras profissões de saúde que vão ter intervenção, é também preciso pensar que é preciso conhecer as preferências e objetivos de cada pessoa. Portanto, é preciso ter organizações flexíveis que consigam ajustar ao que cada um de nós vai querer no seu tempo, neste período mais de maior idade, para conseguir ajustar a isso. E, portanto, aqui vamos precisar de funcionar
numa lógica de redes diferente daquilo que tem sido. E redes vão ter a parte clínica dos médicos, vão ter o apoio social, o apoio domiciliar, etc. Mas a própria lógica de rede é diferente da lógica de ter uma instituição que integra todas estas valências e que organiza isso. E, portanto, temos desafios organizacionais diversos que estão presentes e que são lançados por este crescimento, pelo este aumento da longevidade. Cria uma situação social com procuras diferentes, não só em termos de quantidade, mas também em termos das suas características intrínsecas. E este é um desafio para as políticas públicas que normalmente têm grande dificuldade em lidar com a heterogeneidade das pessoas, com a discriminação de acordo com fatores que são atendíveis. Ora, o que significa que as políticas públicas têm que dar algum espaço para a inovação organizacional e não apenas para a componente financeira. O que é normalmente algo difícil de fazer, porque introduz discricionariedade de decisão numa lógica global que muitas vezes gosta de ter uma previsibilidade muito maior, até para poder ter um escrutínio público de como é que os dinheiros públicos são usados. E, portanto, temos aqui, de facto, desafios à própria forma de definição de políticas públicas que permitam ter a tal inovação organizacional, que permita dar as respostas que são precisas para uma população que é crescentemente heterogénea em termos das suas preferências relativamente a cuidados de saúde e apoio social nesta altura. Ora, até aqui, portanto, eu foquei, e devo ter mais 5 a 10 minutos, 5 minutos provavelmente, eu foquei até agora na pressão que a longevidade cria em termos de passarmos de riscos individuais para políticas públicas também agregadas. Mas há outros aspectos de equilíbrio geral da sociedade que acho que é importante ter em conta e que, como economista, acho que faz sentido nós também olharmos, embora acabem por dar, às tantas, um contexto demasiado amplo, digamos assim. É impossível olhar para todos os aspectos ao mesmo tempo. Nós gostamos de partir em fatias para ser mais fácil de tratar, mas em algum momento temos que ver qual é o equilíbrio geral, como é que tudo se consegue compor de uma forma harmoniosa. E temos aqui 3 efeitos que a longevidade nos cria em termos de decisões sociais e, portanto, de políticas públicas, mas que faz sentido refletirmos. O primeiro é a própria ideia de necessidade de receitas, seja de impostos, seja de outras contribuições, para cobrir as despesas crescentes. E, portanto, aqui o meu ponto é, existem mecanismos naturais associados ao acréscimo de longevidade que vão fazer com que haja necessidades crescentes a serem cobertas por despesa pública. Se isso é assim, como é que vamos cobrir essas despesas crescentes? E, portanto, quais são as receitas ou impostos que vão ser necessários para isso e como é que conseguimos antecipar essas necessidades? Por exemplo, na Segurança Social pode ser dito, não, se calhar vamos ter crescimento económico suficiente, se calhar crescimento demográfico suficiente da população ativa via imigração, que garante que vamos durante muitos anos conseguir satisfazer os pagamentos num momento com as receitas desse mesmo momento das contribuições. Pode ser que sim, pode ser que em algum momento seja preciso aumentar essas receitas, essas contribuições para a Segurança Social para manter esse sistema equilibrado, ou pode ser que seja necessário ir procurar outras formas de receita para cobrir essas despesas de pagamento de pensões. Por exemplo, em alguns círculos começa-se já a falar na ideia de, com a crescente robotização, será que faz sentido passar também a ter impostos ou contribuições associadas à utilização de meios automáticos ou de robotização para cobrir ou para contribuir para o pagamento das pensões. Portanto, abrir o leque de receitas que são usadas para o efeito de pagamento de pensões. Portanto, é uma discussão social, de decisão social que não tem a premência de ser decidida no próximo mês, mas é algo que nós, numa perspectiva alargada, devíamos pensar que caminho é que vamos ter como sociedade neste campo. O segundo efeito agregado que me parece importante são as alterações no mercado de trabalho. Isto por uma razão simples. Aquele acréscimo de procura de serviços de saúde que eu referi há pouco e de serviços sociais que também estão associados, tem uma característica importante. São serviços que são muito intensivos em trabalho, em pessoas. E, portanto, nós vamos ter aqui uma pressão no mercado de trabalho que vai ser preciso contemplar. E depois, um terceiro aspecto que eu irei focar brevemente é, a partir do momento em que também temos uma população idosa muito preponderante em termos de fração da população que vota, como é que as políticas decididas com base em votações da população, em plataformas
colocadas num mecanismo eleitoral para ir em determinado sentido, podem ou não ser afetadas de determinada forma por este crescimento das pessoas com idade muito avançada. Mas voltando um bocadinho atrás, na questão dos mais impostos, eu acho que aqui temos que pensar se existe ou não pressão das despesas com proteção de riscos que são aumentados pela longevidade, e aqui tenho um ponto de interrogação, porque pode suceder no caso da segurança social ou não, depende de como outros aspectos da economia funcionarem. É relativamente claro que outras despesas públicas não irão acomodar o crescimento que seja preciso nestas áreas, ou pelo menos ninguém defende fechar a educação pública como forma de arranjar financiamento para as despesas sociais, e os aumentos de impostos por crescimento da atividade económica poderão não ser suficientes, poderá ser preciso encontrar essas outras formas de receitas. Portanto, perceber como é que o equilíbrio orçamental vai ser obtido a longo prazo e a forma como ele é definido é um aspecto importante dentro deste fechar do sistema como um todo. No mercado de trabalho, o aspecto que aqui me parece central é nós vamos ter um aumento do peso das profissões que são intensivas em capital humano ou em conhecimento, aplicado aos problemas sociais, aos problemas das pessoas. Portanto, vamos ter questões, como eu referi há pouco, de fisioterapia, acompanhamento de evolução cognitiva, apoio a atividades diárias, para além dos aspectos puramente clínicos e de enfermagem e médicos que já sabemos que existem e que vão continuar a existir. Ora, isto, neste momento, com a evolução que nós temos assistido em termos globais em Portugal, mas também é comum em outros países, temos uma tendência para um menor papel dos cuidadores informais, seja o cônjuge, seja filhos ou filhas. E, portanto, isto tem havido uma crescente utilização de cuidadores formais, de recorrer a mecanismos de mercado, digamos assim, para encontrar quem preste algumas destas atividades que antes surgiam em termos dentro da família. Ora, quando eu ponho aqui parte deste papel, tem a ver com inserção no mercado de trabalho das gerações mais novas, e nomeadamente das filhas, mas não só. Neste momento também assistimos a um papel crescente, a uma situação crescente em que o cuidador informal, que era habitual, o cônjuge, é ele próprio também uma pessoa já com necessidades próprias e com uma idade avançada. E, portanto, o número de casais ou de agregados familiares que têm duas pessoas com idade acima dos 80 anos está a aumentar. E aí põe-se a questão de dúvida se um deles pode ser o cuidador informal do outro, ou se ambos passam a ter necessidades que têm que ser satisfeitas de outra forma. Ao mesmo tempo, nós temos uma redução da população ativa como risco. Não está ainda concretizada, mas é um risco. O que significa que podemos ter menos pessoas disponíveis a fazer estes trabalhos, e, portanto, temos mais necessidade de trabalhos intensivos em pessoas, mas menos pessoas disponíveis para o fazer. O que significa que aqui teremos um dilema. Do ponto de vista económico, isto tipicamente vai fazer aumentar salários, e, portanto, vai criar uma pressão no mercado de trabalho para aumento geral de salários, o que se vai traduzir em custos adicionais. E aqui muitas vezes fala-se, ok, mas poderíamos ter alguma transferência para a tecnologia. Poderia haver, por exemplo, monitoração remota que já existe. Sim, é verdade, mas não substitui até o momento, nem se antecipa que venha a ser possível substituir a necessidade de pessoas a cuidar de pessoas. E, portanto, vamos ter aqui uma pressão quase inevitável neste aspecto. Claro que aqui, de um ponto de vista macro da sociedade, podemos dizer, ok, se tivermos imigração suficiente em Portugal, podemos evitar esta redução da população ativa, isso tem sucedido nos últimos anos. Agora a questão é saber se é esse o caminho que nós vamos de facto ter e escolher, sendo uma vez que, num ponto de vista de ambiente político, também começa a haver em Portugal, à semelhança de outros países, algumas reações a esta ideia de imigração. Mas acaba por ser um elemento essencial no equilíbrio também do mercado de trabalho, também na capacidade de satisfazer estas necessidades decorrentes do aumento da longevidade. E, portanto, só para vos dar uma ideia do que é que tem sido a evolução destas profissões de saúde, nós temos nos últimos 20 anos, basicamente, tido um crescimento grande de todas estas profissões. Aqui tem aqui os auxiliares e cuidadores ao domicílio, do home care, que têm crescido, mas têm tido uma evolução que tem ficado aquém daquilo que têm sido as necessidades, e podemos ver a partir de 2017 um aumento maior. Temos o conhecido aumento do número de médicos e de enfermeiros no país, com o crescimento, sendo que médicos e enfermeiros são o número de pessoas que estão autorizados a exercer a profissão e não sabemos se estão exatamente a exercer. Portanto, as estatísticas podem estar
estas estatísticas podem estar a subestimar a capacidade existente, mas temos, por exemplo, também um aumento de fisioterapeutas durante algum período que depois baixou e que agora retomou, e temos, em geral, um aumento grande do número do crescimento destas profissões e que vai continuar e, portanto, vai alterar algumas dinâmicas do mercado de trabalho. Mas só para ter uma ideia de como é que isto compara com a população ativa, tem aqui o crescimento que ocorreu durante este período da população ativa como um todo e do total destas profissões de saúde e dentro destas profissões de saúde, quanto cresceu cada uma delas. E na última década torna-se claro, nas últimas 2 décadas torna-se claro que o crescimento das pessoas nestas profissões tem sido muito mais amplo do que tem sido o crescimento da população ativa, que significa que eles estão a aumentar a sua importância relativa e, portanto, se estamos a desviar pessoas para estas profissões, significa que há outras profissões no contexto geral do país que estarão a ficar desprotegidas. Isto vai gerar tal pressão para aumento de salários como um todo e, portanto, aspectos centrais desta evolução das profissões de saúde será a necessidade de aumentar as próprias remunerações de todas as profissões. Eu trago isto porque nos últimos 2 anos tem sido muito discutido o aumento dos salários dos médicos e das remunerações dos médicos e dos enfermeiros. No caso, os enfermeiros chegaram a acordos há mais tempo, os médicos tiveram agora recentemente um acordo com um dos sindicatos, mas claramente todas as outras profissões vão acabar por ter que ter também esse tipo de aumentos. Essas pressões não são irrelevantes em termos de funcionamento do sistema. E, por exemplo, trago aqui apenas um exemplo de como é que políticas públicas podem gerar efeitos contrários e criar pressões que não eram antecipáveis à partida, se calhar não eram esperadas que fossem geradas essas pressões por políticas públicas que têm a sua racionalidade própria. E aqui é o que eu chamei a tesoura sobre a rede de cuidados continuados. E porquê é que eu trago aqui a rede de cuidados continuados como exemplo? A rede de cuidados continuados é baseada em contratos, sobretudo em contratos com entidades privadas, com fins lucrativos. Existem muitas misericórdias que não têm fins lucrativos que têm estes contratos, existem também entidades privadas com fins lucrativos que também fornecem serviços de cuidados continuados. Ora, as receitas nestes contratos são resultantes de preços que são definidos em contratos com o setor público. E, portanto, as receitas dessas entidades estão sujeitas às políticas públicas de fixação desses preços. Okay? Por outro lado, estas entidades acabam por funcionar com uma forte componente de recursos humanos, portanto, tem uma forte componente de pessoas, e que são pessoas tipicamente de baixa qualificação e que têm muitas vezes como remuneração o salário mínimo. Ora, isso faz com que as despesas destas entidades estão muito associadas às políticas públicas no mercado de trabalho, nomeadamente à definição do salário mínimo. E, portanto, quando de um lado do governo se quer reduzir a despesa com a rede de cuidados continuados, forçando a preços mais baixos, eu estou a diminuir as receitas. E, por outro lado, eu tenho, de um ponto de vista social, o aumento do salário mínimo, que faz aumentar as despesas destas entidades, eu estou a criar uma compressão das receitas e uma expansão dos custos salariais, o que vai colocar em causa a viabilidade financeira destes apoios na rede de cuidados continuados. E, portanto, acaba por ter uma certa contradição que eu preciso ter maior capacidade por conta da maior longevidade, é um aspecto reconhecido frequentemente, mas, por outro lado, estou a ter políticas públicas que me reduzem a capacidade de ter essa capacidade, reduzem-me o espaço para ter essa capacidade disponível. Portanto, eu tenho as próprias políticas públicas, quando são vistas isoladamente, podem fazer sentido, quando são colocadas juntas, podem criar efeitos inesperados e até contraditórios com o que se pretende. Okay? O meu último ponto estava associado com a ideia de políticas públicas e votação. Temos um maior número de votantes com idade avançada e a pergunta que se coloca é se tenderão a dar preferência a políticas que os favoreçam esse grupo de votantes. E nesse caso, haverá um risco de enviesamento contra as gerações mais novas, o que poderá fazer surgir questões de justiça intergeracional e eventualmente menor coesão social, que possam depois criar também outro tipo de problemas presentes. E, portanto, a longevidade pode afetar de uma forma muito mais geral, ou muito mais ampla, toda esta lógica de como é que são definidas políticas públicas, que políticas públicas é que são levadas à concretização e à implementação, e sobretudo se forem escolhidas através de plataformas eleitorais, por mecanismos de votação num sistema democrático como é o nosso, o que é que isso poderá implicar. E, portanto, nós temos aqui, quando juntamos políticas públicas e longevidade, vários
níveis de problemas. Temos que resolver riscos e problemas individuais, que são claros. Esses riscos e problemas individuais, quando juntos, podem levar a problemas agregados de equilíbrio dos sistemas que temos que pensar como resolver. Que a longevidade também gera problemas organizacionais e não apenas financeiros, e que temos que, de alguma forma, também, num modo mais geral, acomodar preocupações de justiça intergeracional quando pensamos em longevidade e políticas públicas. Isto era a minha preparação para hoje. Achei que era mais interessante trazer-vos um conjunto de ideias e princípios, mais do que uma série de estatísticas, porque honestamente ao fim de 3 quadros de estatísticas já toda a gente desistiu de seguir o que quer que seja, mas se quiserem ir às estatísticas, eu tenho aqui vários quadros de estatísticas que poderei agora chamar em apoio à nossa discussão, para o tempo que quiserem. Eu creio que excedi os 30 minutos que me tinham concedido, agradeço a benevolência e agora teremos todo o espaço para a discussão. Muito obrigado. Professor Pedro Pita Barros, eu não sei se excedeu nem se não, mas se tivesse excedido, poderia continuar a exceder, porque eu acho que nos trouxe uma informação tão importante e que nos mostra a complexidade deste sistema e como deve ser difícil, eu estando ignorante deste lado, deve ser difícil definir políticas públicas no sentido de conseguirmos encontrar um caminho mais ou menos apropriado para encontrar alguma solução para este problema da longevidade, das pensões, daqueles que continuam a viver por mais anos, quando, por outro lado, temos menos, e aqui peço desculpa também da minha ignorância, imagino eu, temos uma maior imigração, mas imigração de baixa, como é que eu ia dizer, de baixa literacia, que não garante muito, não sei se te pergunto, que não garante muito uma sustentabilidade, apesar de estarem a contribuir para a segurança social, a fazer os descontos, mas não sei se de facto não precisaríamos também quer de mais imigrantes, quer de imigrantes com maior literacia que possam ter vencimentos e descontos mais favoráveis, digamos assim, ao aumento da sustentabilidade da própria segurança social. Mas isto é tudo questões que me vêm à cabeça pela minha ignorância na matéria e que seguramente, enfim, estarão mais do que equacionados e vistos, mas o que salta é até quando ou como poderemos pensar num período médio, já não digo curto, para tentar ter luz e alguma resolução nestes problemas que estamos a enfrentar sistematicamente. Peço desculpa ter-me alongado, mas eu peço a todos os que queiram partilhar e ter, digamos assim, esta possibilidade de continuar a ouvir o professor Pedro Pita Barros, que ou usem a mão física ou a mão digital que se encontra cá embaixo e que depois podem acionar e se ver facilmente quem é que quer intervir. Peço desculpa me ter alongado. Professor Paulo Tavares de Castro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por esta excelente oportunidade de ouvir o professor Pita Barros. Eu gostava de notar que no início da intervenção do professor Pita Barros ele referiu um tema que é muito fascinante, que é o problema do custo da inovação e de como é que esse custo da inovação se transmite depois, no caso da inovação ser farmacêutica, se transmite depois aos clientes dos produtos farmacêuticos. É claro que há que satisfazer as expectativas dos fabricantes dos produtos farmacêuticos que têm despesas de investigação para ir colocando no mercado medicamentos cada vez mais sofisticados.
Mas por vezes é notório que essas legítimas expectativas são excedidas por aquilo que os ingleses chamam o greed, não é? A ganância, que leva a situações como uma que me lembrou de ter visto nos jornais há uns anos atrás, de uma criatura nos Estados Unidos, um tal Shkreli, de uma empresa chamada Turing Pharmaceutics, que comprou a empresa que fabricava um medicamento para uma coisa qualquer, raríssima, e o medicamento custava $15 por pastilha e depois de comprado pelo referido Scroc, passou a custar $750 por pastilha. A criatura, passados uns anos, foi presa, mas para minha surpresa não foi presa por isso. Foi presa porque cometeu, enfim, uma fraude qualquer à luz da lei americana e eles colocaram-no, evidentemente, na cadeia durante 7 anos. Mas a questão essencial, que era a legitimidade de um fabricante de um produto único, que era possível vender com lucro por $15, passar a vendê-lo por 750, como é que uma sociedade civilizada lida com situações destas? Portanto, é apenas o que me ocorreu, e mais uma vez agradeço muito as considerações extensas e certamente muito para além deste detalhe insignificante, as considerações do professor Pinto Barros. Muito obrigado. Eu não vejo nenhuma mão, nem física, nem. Professor Manuel Porto. Sim, sim. Gostaria. pronto. Se for a oportunidade para já. Se for o caso, estou aqui agradadíssimo com esta participação com o professor Pita Barros e realmente tem duas questões em que tenho enorme empenho em saber a opinião dele, portanto, por isso é que pus logo a mão. A primeira é a seguinte: se há alguma prova de que algo que faça bem à longevidade, portanto, mantê-la da melhor forma, é manter uma grande atividade. Eu te pergunto isto por interesse próprio. Eu tenho 81 anos, mas dou aulas em Lisboa e no Porto, desde quando venho aqui em Coimbra, não é? Portanto, eu não, se alguém está aqui que seja de medicina ou de farmácia, peço que não fique zangado comigo, mas eu acho que melhor do que tomar remédios é trabalhar. Faz bem à saúde. Quer dizer, é claro, desde que se possa fazer. E digo isto também, espero não estar a enganar os meus alunos. Eu acho que os meus alunos não estão a ser prejudicados por facto de dar aulas com 81 anos. Penso que continuo a dar ainda razoavelmente as aulas, de modo que até que ponto. E lembrei-me novamente disto ontem, ouvi, portanto, um programa na 3, portanto, com o Fernando Alexandre e com alguém também das aulas de School of Business, o Pedro Brinca, em que, no fundo, pela falta de professores. Ora bem, se houver uma maneira de pessoas com a idade, penso que estando em boa forma, de dar aulas, é bom para o sistema educativo, mas é bom para eles. Portanto, eu pergunto se há estudos que provem isso, que há uma relação de causa e efeito entre o trabalhar e o ter boas condições de saúde. Portanto, repito, não quero estragar ninguém de farmácia ou de medicina, até porque tenho a minha família, é tudo médico, eu é que fui para direito, não sei porquê, mas é a questão. A segunda questão em que tenho o máximo interesse é o seguinte: é saber se o professor Pedro Barros tem dados sobre o apoio à velhice cá em Portugal, em termos de apoio público, de instituições públicas, ou da economia social, ou privadas. Enfim, eu tenho uma opinião própria, ajudei, enfim, quando estava aqui na Comissão de Fundação há muitos anos, há 30 e tal anos, uma instituição de terceira idade, e eu penso que, no fundo, a economia social tem um papel fantástico, e aqui, novamente, não só porque poupa dinheiro ao Estado, e perguntava se tem elementos sobre o que representa cá em Portugal apoio à velhice entre instituições públicas, privadas da economia social, e também aí outra situação que eu vejo quando lá vou a essa instituição. Vejo que pessoas que se dedicam a essas instituições, às vezes quase sem ordenado, mantêm-se bem de saúde porque estão ocupadas. Portanto, as pessoas, enfim, não é só para ir para o céu, se forem católicas ou religião qualquer em que isso ajude a ir para o céu e entendo que há céu, mas de qualquer maneira penso que essas entidades têm um papel importante na cobertura, e eu pergunto se tem dados que nunca os tive, estou a perguntar mesmo com interesse na resposta, às vezes faço a pergunta só para ser ouvido, mas aqui é mesmo interesse na resposta: o que é que representa esta intervenção privada e social em Portugal no apoio à velhice, e se realmente não concorda, enfim, aqui já é uma questão de opinião, que realmente é a maneira de empenhar pessoas que com isso estão realizadas na vida, sentem-se úteis, e portanto é uma vantagem de todos os pontos de vista haver esta participação social no apoio à velhice. Eu, quando for velho, daqui a 10 ou 20 anos, tenciono ir para essa instituição, digo isto também com toda a franqueza, não é? Mas só daqui a 10 ou 20 anos. Antes prefiro dar aulas e há uma pequena advocacia. Peço desculpa por ser tão demorado, mas também tenho mesmo interesse nestas duas questões. Dá mais uma mão no ar, podemos Exato. tomar mais uma pergunta e eu depois respondo às 4. Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha. Já está, já está. Rodrigo Cunha.
Antes de mais, muito boa tarde e agradecer ao professor Pita Barros a interessante apresentação que teve a generosidade de partilhar connosco. A minha pergunta vai no sentido de, enfim, o desafiar para comentar uma perspectiva, se calhar, um pouco otimista com que abordou a questão das consequências do aumento de longevidade. Eu poria a questão de uma maneira, enfim, um bocadinho provocatória, se calhar, de uma maneira diferente. No fundo, a inovação com maiores custos em termos de saúde pode, na prática, ser, se calhar, uma parte da solução para os problemas que levantou. Portanto, se o aumento do conhecimento de processos biológicos subjacentes à deterioração funcional com o envelhecimento puder contribuir para um aumento da qualidade de vida e um aumento numa lógica do envelhecimento, numa lógica de qualidade de vida, de aumentar permanentemente com a longevidade, nós na prática o que vamos tentar é retirar a pressão sobre o sistema, não é? Portanto, aliviar o custo e a sustentabilidade de um menor apoio, neste caso ao idoso, por uma melhor preservação da sua qualidade de vida. Portanto, eu diria que talvez faltasse na apreciação que fez deste problema uma matiz essencial, que é a matiz de envelhecimento no conhecimento dos processos biológicos de envelhecimento, no sentido de aliviar aquilo que é a pressão para o sistema. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Acho que agora faço esta primeira ronda e depois, se houver mais perguntas, farei uma segunda, se estiverem de Aqui acordo. médicos, doenças clínicas, deixaram de existir Tá, professor, já 70 anos. Já para a próxima. Posso avançar? Sim, professor, faz favor. Pronto. Okay. Então, relativamente às primeiras questões, sobre a questão da imigração, nós precisamos de imigração nos vários níveis, porque na parte de apoio de algumas profissões, nomeadamente apoio domiciliários e trabalhar em instituições de cuidados continuados, é preciso alguma qualificação, é preciso dar o treino, mas as pessoas podem vir com qualquer nível de qualificação de fora e isso ajuda de qualquer forma, não? E são profissões onde nós temos tido alguma dificuldade em ter portugueses, pessoas de base portuguesa a quererem envolver-se. Portanto, nós vemos um número crescente de outras nacionalidades a entrar em algumas destas profissões, nomeadamente as que são mais exigentes do ponto de vista físico. Tem havido algo, tanto quanto eu conheço de forma relativamente informal, uma vez que não tenho estatísticas muito precisas sobre isso, pessoas que saibam falar português, mesmo que não sejam da nacionalidade portuguesa, têm preenchido muitas das necessidades, algumas das necessidades de recursos humanos nestas atividades. E é provável que isso vá continuar. Portanto, nós estamos aqui a falar da imigração que tem sido mais visível, que se traduz nos condutores de TVDEs e de distribuição a domicílio. Então estamos a falar de pessoas um pouco mais acima do que isso, mas que não precisam de ser licenciados ou não serão licenciados que virão para fazer isso. Portanto, nós temos necessidades a vários níveis de imigração para conseguir suprir as necessidades de pessoas que vamos precisar nessas tarefas. Portanto, será algo que será relativamente amplo nesse aspecto. Eu não consigo dizer quantas pessoas e durante quanto tempo vamos precisar disso, nunca me dediquei a fazer essas contas e não tenho de cabeça nenhuma, não me lembro de nenhum trabalho que tenha procurado quantificar dessa forma. Mas certamente sabemos algumas coisas sobre imigração que em geral tendem a ser positivas para os países de acolhimento, em termos de segurança social, mesmo que sejam para a imigração com essa baixa literacia. Normalmente são pessoas mais saudáveis que vêm, são pessoas que trabalham, são pessoas que acabam por descontar. Portanto, do ponto de vista de equilíbrio do sistema, do ponto de vista puramente financeiro, também são favoráveis, embora aqui também me pareça importante o facto de virem para profissões que são necessárias, porque se tivéssemos só engenheiros a emigrar para Portugal, não resolveríamos o problema de ter estes cuidadores formais a terem um papel mais amplo do que tinham antes. Será necessário ter alguma qualificação, porque quando estamos a falar de fisioterapia e terapeutas de fala, outro tipo de atividades de apoio domiciliário, as pessoas precisam ter formação e precisam ter alguma capacidade de executar tarefas e, portanto, não é totalmente desqualificada essa parte, mas não é a mesma coisa de ser um engenheiro.
A pergunta seguinte foi sobre as questões da inovação. Ok, aqui eu talvez tenha tido uma visão mais negativa do que aquela que poderia ter, até cruzando com a última questão. Só respondendo à última questão do Rodrigo Cunha, a minha perspectiva não é pouco otimista quanto às capacidades da ciência em nos trazer conhecimento útil. A minha perspectiva é menos otimista quanto à capacidade dos mecanismos económicos conseguirem tratar de uma forma razoável os dilemas que essa inovação nos traz em termos económicos ou financeiros. Passo a explicar, a tentar pôr um pouco mais de detalhe. Quando nós estamos a falar em inovação, sobretudo no campo da saúde, nós queremos garantir de algumas coisas. Temos de ter pelo menos 3 objetivos de um ponto de vista amplo do sistema. Primeiro, é garantir que a inovação, quando é obtida, consegue chegar às pessoas que dela precisam, portanto que temos acesso à inovação por parte de quem necessita. Queremos também dar mecanismos de incentivos e remuneração da inovação adequados, isto é, deve ser procurada a inovação que tem mais efeito em termos de saúde das pessoas. E, portanto, muitas vezes, no caso dos farmacêuticos, fala-se da inovação Me Too e nas verdadeiras descobertas, e como é que às vezes temos alguma distorção aí. Portanto, qual é o tipo de inovação que queremos e depois quais são, no final, os efeitos de sustentabilidade financeira do sistema. E, portanto, a inovação tem que haver capacidade, tem que manter a capacidade financeira de quem paga poder fazer esses pagamentos. E quem paga pode ser, em alguns países, seguradoras, em Portugal é sobretudo o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos, no fundo, 3 elementos que temos que garantir quando falamos de inovação no campo da saúde. E o que nós assistimos frequentemente é a mecanismos que criamos que não dão necessariamente o melhor equilíbrio destes 3 objetivos. Okay? Por exemplo, aqui é claro que nós temos que dar mais remuneração à inovação que seja melhor. No fundo, pagar de acordo com o valor. É o jargão técnico que muitas vezes tem sido usado. Mas pagar de acordo com o valor significa apenas pagar melhor aquilo que é melhor. Muitas vezes isso tem sido transformado em pagar o máximo possível por cada coisa. Claro que se eu pagar um valor, um preço que é igual ao valor da inovação, de um ponto de vista de posicionamento relativo, eu pago mais a quem consegue trazer mais valor. Cumpre essa lógica. Mas ao mesmo tempo estou a passar muito valor para o outro lado. Estou a fazer, se calhar, um pagamento excessivo dessa inovação. Pagando menos, eu poderia ter na mesma essa inovação e poderia então utilizar o remanescente noutras funções. Portanto, há um problema de relativo e um problema de nível nesses aspectos. E o que sucede é que os nossos mecanismos económicos que foram criados, nossos, portugueses, europeus, internacionais, que foram criados para olhar para a inovação e para os preços de inovação, favorecem uma espiral de preços. Okay? Isto porquê? Porque a lógica que é usada é a seguinte: eu tenho um novo produto, vou comparar o valor desse novo produto com o produto anterior que eu usava, com a forma com a terapêutica anterior que eu tinha. E se ele te trouxer alguma vantagem, então eu aceito um preço mais elevado do que tinha antes. Isto inevitavelmente cria-me uma espiral, porque cada novo produto só pode ter um preço mais elevado do que o anterior. E, portanto, mesmo inovações que tenham a capacidade de ter um preço mais baixo e darem uma boa remuneração a quem teve a inovação, não vai surgir esse preço mais baixo, porque se eu posso ter um preço mais elevado, não há razão para não ter um preço mais elevado. Mas pode-se levantar uma objeção natural entre economistas, que é, mas isso em princípio não é um problema, porque se nós estivermos a falar em telefones, as pessoas só pagam um novo telefone a um preço elevado se o quiserem, e portanto não é o preço muito elevado levaria a haver menos capacidade de consumo e, portanto, não há um interesse de quem tem a inovação de praticar um preço muito elevado, porque senão não tem a procura para o produto que criou. Ora, no caso do setor da saúde temos uma diferença crucial, que é quem beneficia não é quem paga, porque temos os mecanismos de proteção social. E, portanto, isso faz com que quem quer o acesso ao produto está desligado do preço que é cobrado e, portanto, acaba por haver uma pressão para ser pago aquele preço que é pedido como sendo justificado. E, portanto, nós temos, por haver proteção social, que é bom, por haver mecanismos que foram criados para valorizar a inovação, que em princípio é bom, criou-se um mecanismo quase automático de espiral de preços, que faz com que a inovação tenha um preço muito elevado. E isto cria a necessidade de repensarmos quais são os preços a qual a inovação é introduzida. E, portanto, esse é um dos dilemas centrais dos sistemas de saúde neste momento, que é como conseguimos pensar nisso. Deixa-me só dar-vos uma pequena história.
de evidência anedótica, no sentido de inglês do termo, de um dos medicamentos que tem o preço de 2,1, ou teve o preço de 2,1 milhões de dólares por toma. Terapia genética, portanto só é preciso uma vez, mas tem um preço de 2,1 milhões de euros. E agora já há medicamentos com preços a aproximar 4 milhões de euros por uma toma. E porquê é que surgiu este preço? Quando se consegue ir reconstituir o mecanismo, o que surgiu foi, nos Estados Unidos, houve uma empresa, uma entidade, que faz estudos de avaliação do valor de novos produtos. E criou vários cenários baseados no valor de aumento de esperança de vida que esse medicamento traz. E tinha vários cenários possíveis, uns com maior valor, outros com menor valor. O que a empresa que vendeu esse medicamento fez foi, no cenário mais favorável, foi buscar o valor mais elevado do intervalo de preços. E basicamente teve a atitude, que ficou escrita num documento, vamos experimentar o preço mais elevado a ver se o mercado aceita. E o mercado aceitou. As pessoas compraram. Portugal, na altura em que esse preço surgiu, também teve pressão pública suficiente, em casos que tiveram grande expressão na opinião pública, de pagar esse valor. Não se questionou de onde é que surgiu o valor, mas surgiu dessa forma. O que significa que nós acabamos por ter mecanismos que levam a preços demasiado elevados apenas por, não diria essa lógica de greed, o caso do Shkreli e da Turing é um caso relativamente anormal neste aspecto, mas mesmo sem esse caso anormal, nós temos mecanismos de estimular preços mais elevados que aquilo que seria necessariamente aceito. E claro, a partir do momento em que uma empresa percebe que pode conseguir preços mais elevados e manter as suas vendas, vai fazer esse preço. E, portanto, aí não é necessariamente a ganância, é a forma natural das entidades operarem. Isto é, qualquer um de nós na nossa vida ativa, se nos oferecessem um salário 10 vezes superior àquele que estávamos a ter para fazer mais ou menos a mesma coisa, não diríamos que não, dizer não acho justo, não vou receber esse valor, não é? Se nos pagassem 10 vezes mais, tenderia-se a aceitar de uma forma geral, se fosse para fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, não é uma questão de ganância, é uma questão de reação natural. Em cima disto, existe também uma alteração do próprio processo de investigação e desenvolvimento que tem contribuído também para estes preços mais elevados e que tem surgido da seguinte forma. Nós temos crescentemente assistido a muitas startups que têm novos produtos, nomeadamente na área de biotecnologia, que depois não têm a capacidade de levar até ao mercado o processo todo de ensaios clínicos, de comercialização, etc. Portanto, a dada altura são adquiridas essas empresas. Quando são adquiridas, a empresa que as adquiriu vai levar depois o produto até ao mercado, mas vai encarar como custo de criação do produto o valor que pagou na aquisição. O que significa que eu vou estar a pagar várias vezes a inovação. Por exemplo, se uma grande multinacional compra uma empresa de biotecnologia, vai estar a pagar parte do valor da inovação naquilo que entrega à empresa que adquiriu. Mas depois, quando for querer ser remunerada, vai dizer que teve o custo da aquisição. E, portanto, se eu tenho uma margem de inovação, depois tenho uma margem sobre a margem. E, portanto, tenho aqui um processo de quase financeiro, de dupla margem ou tripla margem, que corresponde a uma característica de estar a ter preços sucessivamente mais elevados em cascata por este mecanismo de aquisições. E, portanto, isto são mecanismos económicos que acabam por fazer com que o custo da inovação acabe por ser muito elevado e às tantas pouco relacionado com os efeitos que nós esperaríamos que ele tivesse em termos de incentivos à inovação e de garantir o acesso das pessoas aos produtos. Não é que temos aqui que repensar de alguma forma mecanismos económicos para estes aspectos. Okay? E isso é algo que está em discussão na Europa. Existem várias linhas de investigação, até patrocinadas pela Comissão Europeia, no sentido de perceber que mecanismos fará sentido usar para, do ponto de vista económico, manter o fluxo da inovação em termos técnicos, sem ter as consequências económicas que nós estamos a assistir. E esse é, de facto, o problema central. Não é a inovação ser má pela ciência que está, mas pelos mecanismos económicos que estão em cima. Depois, tenho as duas questões do professor Manuel Porto. Se há prova de que a atividade ajuda à longevidade. Bom, havendo médicos na sala, mesmo que virtual, eu deixo para eles a justificação disso, mas aparentemente sim. Mais importante e mais interessante para mim, a dada altura, e que se cruza também com a segunda questão de se é bom trabalhar para ter melhor saúde, o que eu encontrei em vários trabalhos, sobretudo dos Estados Unidos, que olharam para isso com mais cuidado, o que parece ser central para aumentar a longevidade é as pessoas manterem um propósito de vida.
ok? Pode ser trabalhar, pode ser outra coisa, mas é manterem uma propósito de vida. Pessoas que perderam essa lógica de propósito de vida acabam por ter uma mortalidade prematura face às outras. E isto tem, na verdade, uma consequência muito importante quando falamos de longevidade, que é, muitas vezes, o propósito de vida pode estar ligado a correr alguns riscos. E, portanto, há um equilíbrio que temos que encontrar na vida individual e depois como é que o sistema de saúde trata isso entre o risco e o propósito de vida. Isto porque, como é que eu cheguei a estes trabalhos do propósito de vida que se ligam a essa ideia de manter o trabalho ou de fazer outras coisas? Na seguinte lógica, nós sabemos que com o aumento da idade temos maior fragilidade física e, portanto, a partir de determinada idade, um dos principais riscos de saúde é a queda. Não? E isso algumas das pessoas aqui que têm tratado de aspectos de envelhecimento saberão muito mais do que isso do que eu, até porque estiveram envolvidas em inquéritos que olharam para isso com detalhe, mas a queda é um risco de saúde importante em idade avançada. Qual é a melhor forma de impedir o risco de queda? É institucionalizar as pessoas e mantê-las sentadas o dia inteiro. Se estiverem sentadas o dia inteiro, não caem. Agora, é isso que faz sentido fazer, dado que eu quero minimizar o risco de queda? Provavelmente não. O que significa que estou a usar este exemplo extremo para ilustrar a lógica de nós vamos ter que gerir riscos. E claramente o risco das pessoas perderem o propósito de vida é um risco também grande em termos de mortalidade. E, portanto, se a lógica é bom as pessoas manterem alguma atividade como forma de também conseguirem ter maior longevidade, sim, desde que essa maior atividade corresponda a uma lógica de manterem um propósito de vida, de ser voluntário, ter essa atividade e ter um propósito nessa atividade. E, portanto, simplesmente aumentar a idade da reforma como forma de obrigar as pessoas a trabalhar para com isso terem melhor saúde não é a solução, mas é numa lógica voluntária do que é que cada um quer fazer. O que significa, professor Manuel Porto, que se quiser continuar a ensinar com gosto e empenho, é a melhor coisa que pode fazer para a sua saúde, de acordo com esta literatura. Muito obrigado. Mas é nessa lógica. Sobre os dados de apoio à velhice e sobre o que existe, as estatísticas que nós temos sobre isso são muito confusas. Eu já tentei várias vezes tentar navegar por isso. Normalmente nós conseguimos saber relativamente bem quais são as transferências que as pessoas recebem. Os inquéritos aos orçamentos das famílias dão alguma informação útil sobre isso. O inquérito Share Internacional também tem alguma informação sobre isso e há outros inquéritos que dão desse lado, mas isso é do lado de quem recebe. Do lado das entidades que pagam, acabamos por sair de como é que se forma de apoios em espécie, através do trabalho das pessoas de voluntariado, sabemos muito menos. Neste momento, já há alguns anos, está até na minha instituição, na Faculdade de Economia da Universidade Nova, a criação de uma base de dados da atividade social, que procura recolher das várias entidades essa informação de uma forma uniforme, mas também a própria forma como as várias entidades têm informação interna é muito variável e de qualidade muito diversa devido às funções. Portanto, aqui a resposta é: eu duvido que consigamos ter um único sítio onde haja esta informação neste momento de uma forma organizada. Os vários sítios parcelares são difíceis de encontrar e de juntar. E, portanto, infelizmente não tenho a capacidade de, com um clique no meu computador, lhe mandar um endereço do webmail onde pudesse consultar esta informação. Sim, por isso. Infelizmente não temos. Sobre a parte da perspectiva menos otimista quanto à longevidade, eu acho que já cobri e que considero a inovação como parte da solução, sim. A minha desconfiança é com os mecanismos económicos que nós construímos em cima disso, não? E pronto, eu creio que tentei responder às perguntas que me foram colocadas. Se atirei ao lado, por favor, reformulem, eu tentarei fazer melhor. Está o professor Jorge Soares inscrito, pelo menos tinha a mão levantada e agora parece que saiu, mas... Muito obrigado, muito obrigado. Na verdade, não eram perguntas para pôr ao Pedro, era só para sublinhar 3 tipos de reflexão que me têm preocupado. Uma delas é realmente a nossa incapacidade de construir políticas públicas, construí-las para responder às transformações sociais e muito menos construí-las para antecipar transformações sociais. Porque o diálogo é um diálogo muito, muito difícil. Quer dizer, as 2 entidades principais na construção de políticas públicas, é a área da segurança social e a área da saúde, raramente conversam.
E inclusivamente o Manuel Caldas Almeida, numa sessão anterior, nos disse que há uma lógica de funcionamento mental diferente. A Segurança Social compra serviços à Misericórdia, às ONGs, a entidades privadas, enquanto o Ministério da Saúde é ele o prestador do serviço, ou pretende ser ele o prestador do serviço, é exclusivo. E, portanto, esta diferença de mentalidades torna muito difícil a construção de políticas públicas. A segunda reflexão é que nós, na realidade, tendemos muito mais a concentrar a discussão no financiamento sempre do que na organização. E, às vezes, a mudança da organização é ela própria uma inovação. A inovação não é só a inovação no produto, é a inovação também no modelo. E, portanto, nós aí afastamos-nos muito. O terceiro ponto, que é muito interessante, que é sobre os recursos humanos e a necessidade de haver novas profissões na área da saúde. Os americanos já programaram isto há muito tempo, têm relatórios sobre isto. Nós achamos que se há necessidade da saúde, anunciamos mais faculdades de medicina, mais médicos e mais enfermeiros. Ora, nós precisamos de formas de apoio social, apoio domiciliário, pessoas com alguma formação, mas com formação que não é necessariamente cientificamente muito exigente. E isso deve-se transformar mesmo numa profissão, porque os cuidadores informais, como disse o professor Pedro Pita Barros, andam muito associados a familiares, ao recrutamento de familiares. Portanto, está-nos a faltar aqui também a construção, que é uma antecipação de política pública, de profissões menos qualificadas, e não temos que andar a recrutar somente os imigrantes, que são muito úteis. Mas se construirmos isto como profissão, é o que aconteceu no INEM. Nós criámos o INEM, pusemos o INEM a funcionar e não havia profissão de técnicos de emergência. Quer dizer, como profissão foi construída a posteriori após reivindicações. Portanto, eram estas três sublinhados, e mandar um abraço ao Pedro, que eu gostei muito deste fim de tarde. Bom para pensar. Ora, eu não estou a ver mais ninguém. Se porventura ainda houver alguém que queira colocar. José Manuel Porto. Eu acho que ele tirou a mão. Só um bocadinho, muito mas breve. Está bem, pronto, é que tirou a outra. Estando aqui médicos presentes, eu vejo cá por Coimbra, há pessoas que com a reforma deixam de trabalhar quando já estavam na plena posse das suas possibilidades. Levanta-se um problema de saber quando é que a pessoa tem noção de que já não deve continuar a trabalhar, não é? É um problema que se põe, não sei se quer o professor Peter Barros ainda falar sobre isso. Quer dizer, portanto, no caso de um professor, já não está, mas os médicos pode ser mais complicado, um cirurgião. Agora, há casos em que se perdem pessoas que ainda estavam na plenitude dos seus capacidades, deixou de. O que é pena, quer dizer, é problema que já considerou? Veja lá. Não Quem é que depois pode dizer que já não está em condições, não é? É um bocado complicado. Sim, é difícil às vezes estar a perceber exatamente quando é que isso acontece, não é? Mas aqui provavelmente faz sentido, de um ponto de vista de tempo longo de sociedade, recuperar algumas das ideias de Maria João Valente Rosa. Volto aí, que é pensar que nós podemos ter ao longo da vida vários percursos profissionais. E, portanto, a dada altura, o cirurgião pode deixar de ser cirurgião, porque, enfim, a parte física já não lhe dá a segurança de mão que ele precisaria de ter, mas pode passar a outro tipo de atividade, se calhar noutra área completamente diferente. Exatamente. E conheço, como provavelmente muitas das pessoas aqui também provavelmente conhecem, excelentes médicos que na fase final de vida também decidiram dedicar-se a piano ou pintura, ou à arte em geral, ou à escrita, e há exemplos destas situações. Portanto, aqui o que nós temos que pensar é que o percurso linear que nós normalmente temos em mente, que é temos uma educação, depois temos uma vida ativa só como baseado naquela educação inicial que tivemos, e depois entramos num período de reforma, pode ter que ser mudado, podemos fazer podemos fazer um certo número de anos com uma certa atividade profissional, parar para fazer
uma outra coisa completamente diferente em termos de educação e depois retomar uma outra atividade profissional diferente que seja aí. Agora, os mecanismos que nós temos hoje em dia não permitem fazer isso. O mecanismo de segurança social e de apoio social não tem qualquer forma de flexibilidade para isso e provavelmente não é fácil pensar como é que possa ser feito. Provavelmente terá que ter uma parte de componente pública, se calhar uma parte de capitalização, mas pelo menos devíamos pensar nisso, a sério nisso, não é? Não ter por omissão é diferente de não ter por opção de ter estudado e não querer fazer isso. E essa é a parte que nós deveríamos ter aqui. Vou só também fazer um comentário às observações do Jorge Soares, que é o seguinte, as dificuldades da segurança social com a saúde não é só nessa lógica que me parece bem vista de compra de serviços versus ser prestador de serviços, mas também do tempo em que cada um deles pensa. Os problemas de segurança social em si mesmos são problemas de tempo longo. A crise da segurança social raramente acontece de um ano para o outro. É para dali a 5 anos, para dali a 10 anos. Há tempo de pensar nas formas. Há tempo de pensar no que é que se possa querer fazer. E muitas vezes dizer que se tem tempo para pensar faz que não se pense e não se mude nada, não é? E portanto as coisas depois vão se internalizando. No caso da saúde, o Ministério da Saúde, em termos políticas, pensa no muito imediato. Se pensarmos agora onde é que está a ser ocupado o espaço mental das pessoas de topo do Ministério da Saúde, é com o fecho das urgências, que é um problema conjuntural que, quando passar um bocadinho este pico, aligeira ligeiramente, não? E, portanto, os tempos mentais para pensar a decisão é também diferente nos dois lados. Eu acho que isso também faz diferença. O não haver, por exemplo, no Ministério da Saúde, um gabinete de estudos que pensasse a longo prazo no que deve ser feito, cria estas dificuldades de relacionamento com a Segurança Social também e com outros organismos públicos. Não falámos aqui, mas juntamente à Segurança Social, nesta parte de apoio social, eu colocaria a importância das autarquias e do apoio social das autarquias pelo conhecimento local que têm. Okay? E pelos mecanismos que podem despoletar nestas partes. Provavelmente já todos ouviram falar do que tem sido o sucesso da chamada hospitalização domiciliária, que é as pessoas fazerem a última fase do internamento hospitalar na sua casa. Okay? Ora, isto obriga a hospitalização domiciliária, obriga a ter algum apoio da Câmara também social, mas obriga também a ter um cuidador em casa para fazer a monitorização disso. Num dos exemplos de hospitalização domiciliária, numa das situações de hospitalização domiciliária que ocorreu no Alentejo, o cuidador informal não era uma pessoa da família de quem estava hospitalizado, era um vizinho próximo, uma pessoa vizinha próxima, que estava numa casa ao lado, que foi treinada para dar esse apoio, e isso foi possível porque a autarquia local fez a ligação com a pessoa que tinha a capacidade de poder fazer isso. E, portanto, existem potenciais de utilização das autarquias diferente do que aquilo que tem sido feito e, portanto, deviam ser colocadas nesta lógica de novas profissões de saúde e novas satisfação de necessidades diferentes. Portanto, eu acho que essa é uma parte que eu não foquei antes, é a culpa, mas devia ter colocado também aqui o papel que as autarquias poderão ter nessa componente de novas profissões, novas atividades, etc. Nesta mesma casa com o meu pai, que entrava em boas condições. Ainda a dona Margarida Silva, que levantou a mão. Se permite, então, ainda mais uma questão. Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou médica e devo dizer que estou a aprender imenso com estas comunicações e obrigada a todos. A minha intervenção era no sentido da pergunta que o professor Jorge Soares fez. Quem é que pode dizer a um cirurgião, a partir de certa altura, que já não pode operar? Pode haver mecanismos, não para o cirurgião em específico, mas para os médicos em geral, à semelhança do que se tem feito noutros países, que é a pessoa, para continuar a exercer, ter de se recertificar de X em X anos. Modelos que já estão a ser seguidos noutros países e acho que também era importante em Portugal para garantir a qualidade nos cuidados de saúde e era isto que tinha a dizer. Muito obrigada. Então, se não vejo mais ninguém a pedir a palavra, eu agradecia mais uma vez ao professor Pita Barros esta extraordinária conferência que nos fez, não só, e também o que mostra toda esta dinâmica de discussão que gerou e tão importante. Muito obrigada, professor, e ficamos à espera do seu texto, que será seguramente tão rico, ou ainda, se é possível, ser mais rico do que
esta conferência que nos fez hoje. Eu diria que vamos continuar com este ciclo e na próxima quarta-feira teremos o professor Júlio Machado Vaz a falar-nos sobre envelhecimento dos trajetos de vida aos seus conteúdos. Cá estaremos de novo na próxima quarta-feira e convido a todos a estarem, enfim, este fim de tarde a ouvir mais este nosso conferencista e a esclarecer-nos sobre um assunto tão importante neste programa sobre o ocaso da vida. Mais uma vez, muito obrigada e até quarta-feira.